Susi, tranquilo? Sabe que mês de agosto vai chegando aí, com ele vem a ansiedade do final do ano, e com a ansiedade do final do ano vem algumas escolhas que a gente precisa fazer. A gente sempre decide no final do ano ou na mudança do ano fazer escolhas que são importantes, né? Aqueles que são estudantes, por exemplo, chega essa época aí tem que pensar nos vestibulares, que curso vai fazer, né? Como é que vai ser ano que vem e tudo mais, né? Nos relacionamentos, né? Qual é o próximo passo que vai ser dado, enfim. E frequentemente vem aquela pergunta, né? O que é que Deus espera de mim? O que Deus quer que eu faça? Eu já ouvi algumas pessoas dizerem assim que Deus ele não tem um plano para você. Deus ele tem o plano A, B, C ou D. E é interessante essa visão. Deus tem vários planos para você. Porque se você escolhe o A, Deus ele vai lá e executa o plano A. Se é o B, Deus executa o plano B. Só que aí a gente vai para algo que particularmente eu fico pensativo, né? Fico pensando bastante, que é a questão do livre-arbítrio, né? Se eu escolho A e Deus executa o plano A, o meu livre-arbítrio está onde? Deus ele já determinou isso, então eu fico preocupado com isso. Há aqueles que dizem que Deus ele não tem plano nenhum e que você é resultado das suas próprias escolhas. Eu acho que isso faz mais sentido, mas também me dá margem para pensar assim, se eu sou resultado das minhas próprias escolhas, então Deus ele me largou aqui e vida que segue. E aí, nesse pensamento, eu já fico um pouco preocupado. Também não creio que Deus ele simplesmente nos largou aqui e a gente é só mero das nossas próprias escolhas e tudo mais. O grande detalhe é que, quando nós falamos do livre-arbítrio, nós precisamos entender que o livre-arbítrio ele interfere de maneira direta ou indireta na vida de outra pessoa. O meu livre-arbítrio vai interferir de maneira direta ou indireta na vida de outra pessoa. Por que é importante eu entender isso? Porque quando eu entendo que a minha escolha vai interferir, eu preciso entender, eu percebo que nem sempre há um determinismo em relação às escolhas. Não há um determinismo, aliás. Porque imagine um assaltante, ele resolve pegar uma arma para assaltar alguém. Sai na rua e assalta. Ele teve a escolha, o livre-arbítrio de escolher assaltar alguém naquele dia. Mas o indivíduo que foi assaltado não teve a escolha de não ser assaltado. Mas não é assim que funciona. Infelizmente, o livre-arbítrio de um interfere direto ou indiretamente no livre-arbítrio de outro. Imagine se você resolve não ir trabalhar amanhã. Você fala assim, não vou trabalhar, amanhã para mim é folga, eu não vou trabalhar. Vai interferir na vida de quem? Na sua, porque você falou assim, não vou trabalhar amanhã e pronto, pode ficar dormindo na sua casa. Mas vai interferir na vida daquele que é superior a você na empresa, naquele que é seu subordinado, no contexto da sua família, que você vai ficar com eles ali. Enfim, tem uma série de coisas que vão acontecer por causa de uma escolha sua. E é importante a gente entender isso. Que, sim, a nossa vida é resultado das escolhas que fazemos, sim. E que também é importante a gente entender que nós precisamos assumir a responsabilidade sobre essas escolhas. Uma vez que a gente assume a responsabilidade sobre essas escolhas, nós deixamos de terceirizar isso. Porque a gente pensa assim, tá, qual que é a vontade de Deus para mim relacionado a este assunto? E a Bíblia, ela não é um manual dizendo assim, ó, a vontade de Deus para você nesse assunto é esta. Ou é esta, é esta. Não é? Se você pensar assim, que tênis eu vou sair hoje? Bíblia, me diga qual é o tênis que eu devo sair hoje. O preto ou o branco? Ela não vai te responder. A Bíblia não tem a resposta para todas as perguntas. Ela tem resposta para as perguntas essenciais da vida, mas não é para todas. Você perguntar à Bíblia quanto que é 10 mais 10, ela não vai te responder. Veja, com isso eu não estou invalidando aquilo que a Bíblia diz. O que eu estou querendo dizer é que nós precisamos assumir a responsabilidade pelas escolhas, que muitas vezes nós terceirizamos para alguém ou para Deus. Quando nós dizemos assim, não estou esperando Deus responder. Ora, Deus ele responde? Claro que ele responde. Eu não tenho dúvidas de inúmeras respostas que Deus ele dá às diversas orações que nós fazemos por aí. Deus ele
tem essa capacidade e ele responde. Só que Deus, ele não responde absolutamente todas as coisas. E a gente precisa entender isso. Ou melhor, ele não responde do jeito que a gente imagina que ele vai responder. A gente fala assim: Deus, o que o Senhor acha que eu tenho que fazer? O meu serviço não está legal. Estou vivendo dias difíceis no meu trabalho. Sabe, aquele ambiente pesado, tóxico, que você já percebeu que você precisa trocar de trabalho, trocar de ambiente, para você poder dar um up na sua vida. E aí você fala assim: eu preciso saber qual que é a vontade de Deus. E aí você fica ali, 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses, esperando a vontade de Deus, sendo que a vontade de Deus é clara em falar assim: ó, saia desse ambiente tóxico, já está na hora de você sair. Só que a gente precisa esperar Deus dizer, e Deus não vai tomar uma decisão que nós precisamos tomar. Deus, ele não vai fazer algo por nós. Nós precisamos fazer. Seria muito melhor, ou seria muito mais fácil, se Deus, ele fizesse as escolhas por nós. Claro que seria. Só que aí elimina o nosso livre-arbítrio. E o livre-arbítrio é aquilo que Deus mais ele preza, mais ele zela no ser humano. A capacidade que a gente tem para poder fazer as escolhas. Veja, quando nós falamos da vontade de Deus, a Bíblia fala, por exemplo, lá em Jeremias, que Deus, ele tem planos de paz e não de mal, para dar a vós o fim que vocês desejam. Ele diz isso, Jeremias capítulo 29 ali, versículos 11 a 13 ali, ele comenta a respeito disso. E ele está falando ali num contexto do exílio e tal, né? Um contexto difícil para o povo de Israel. Se a gente for consultar Deus, ele sempre vai querer o melhor para nós, obviamente. Só que isso não tira de nós a responsabilidade das escolhas que nós fazemos. E aí, talvez a gente tome alguma decisão errada e a gente fala assim: puxa, mas por que isso aconteceu? E a gente vive as consequências dessa decisão errada e às vezes a gente tende a culpar Deus, quando na realidade foi a gente que tomou uma escolha, uma decisão errada. Veja, o que eu quero dizer para você, no frigir de tudo isso, é a seguinte coisa: quem é que está tomando as decisões na sua vida? Será que você está tomando as rédeas da sua vida para que você tome as decisões que são necessárias? Ou você está terceirizando? Veja, quando Deus ele pede para a gente pedir algo, ele fala assim: peça sabedoria, que Deus vai dar com abundância. Sabe por quê? Porque quando a gente pede sabedoria, a gente tem a possibilidade de errar menos nas escolhas. Mas podemos errar. Salomão foi o homem mais sábio que pisou nessa terra. Salomão pediu sabedoria, Deus deu sabedoria, mas mesmo assim Salomão tomou decisões que foram erradas, equivocadas. Está lá na história dele, é só você ler e você vai perceber que no meio do caminho ali, teve ali algumas decisões que foram muito ruins, muito difíceis. Por isso eu pergunto: quem é que está tomando as decisões para você? Claro que você tem que orar. Claro que você tem que pedir para que Deus ele abençoe a sua escolha. Mas lembre-se, ou veja, Deus ele vai agir ou vai abençoar você na escolha que você fizer. Se você está na dúvida de qual caminho tomar, qual escolha fazer em relação a um trabalho, em relação à faculdade, tome a decisão. Deus vai abençoar você na decisão que você tomar. Mas quando você tomar essa decisão, lembre-se, se aquilo não vai ferir algum princípio que você tem na sua vida, que é um princípio bíblico, se aquilo não for ferir algum princípio seu, avance, avance. E Deus vai abençoar você através das escolhas que você fizer. Lembra de Moisés e o povo voltando do Egito? Estava lá o mar, o povo do Egito ali, o faraó com os soldados egípcios no pé do povo de Israel, o mar na frente, eles atrás, o povo de Israel no meio, e aí Moisés fala: Deus, e o que eu faço? O que Deus responde? Por que clamas a mim, Moisés? Ordena ao povo que marche. No meio da escolha, Deus abriu o mar. Quando o primeiro pé foi colocado na água, o mar se abriu. Deus abençoou através da escolha. Que a gente pense nisso e que a gente tome as escolhas que precisam ser feitas para nos abençoar e abençoar aqueles que estão ao nosso redor. E ter a certeza de que Deus, no meio disso tudo, Deus ele está querendo o nosso melhor. Mas Ele também quer nos ensinar a ter uma vida plena e abundante.
Que Deus te abençoe.